Olá, meus irmãos. Gostaria de saudar a todos com a santa paz do Senhor. E hoje eu venho, pela graça de Deus, trazer mais uma mensagem do dia para você. Hoje eu tenho uma história para contar para vocês da Bíblia, que é muito linda. E eu acredito que Deus quer falar com alguém através dessa mensagem. O título é Jesus apazigua a tempestade. A mensagem do dia é: por mais que esteja difícil, Jesus está chegando para acalmar os ventos e a tempestade. Por mais difícil que seja, o Senhor está chegando para acalmar os ventos e a tempestade. Vamos ler o texto da Palavra Santa de Deus. É no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Diz assim a Palavra de Deus: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que vocês sois tão tímidos? Ainda não têm fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glórias a Deus por essa palavra. Meus irmãos, essa história fala que Jesus sai de um lado e vai para outra margem do mar. E quando Jesus faz isso, ele vai com os discípulos. E Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus está dormindo na proa do barco. Enquanto isso, começa uma tempestade, começa um temporal e o barco começa a balançar. E Jesus dormindo na proa do barco. E nisso, os discípulos se aperreiam, com aquela situação e vai lá e chama Jesus: Mestre, não te importas que pereçamos? Os discípulos dizem. E Jesus, levantando-se, diz assim: Vento, aquieta-te, mar, cala-te. Ou vice-versa. Deus manda o vento e o mar se acalmar, se aquietar. Os discípulos já tinham visto Jesus fazer vários milagres, mas ainda não tinha visto, não tinha entendido que Jesus poderia fazer tudo. Jesus é o dono do vento, Jesus é o dono do mar, e Jesus poderia acalmar. E a gente olhando essa situação, você vê que os discípulos já tinham passado com Jesus por várias situações, já tinham visto Jesus curando, libertando, já tinham visto Jesus fazendo vários milagres, pregando. Mas mesmo assim, eles estando com Jesus no barco, eles temeram. Eles se desesperaram quando viram a tempestade, viram o barco batendo de um lado para outro. E eu trago você para olhar para a sua situação hoje e ver em como está o seu barco. Às vezes ele está virando de um lado para outro, ele está tombando, ele está afundando, submergindo.
em meio à tempestade, em meio aos ventos que vêm surgindo na tua vida. E muitas das vezes você tem Jesus, mas você está mais focado na tempestade. Você está mais focado nos ventos que são fortes. E você diz assim: Jesus, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Jesus, o Senhor não se importa que eu sofra com isso? Quantos de nós não fazemos isso? Mas uma coisa eu quero te dizer, meu irmão. Se tu colocou Jesus no barco, se Ele está no teu barco, teu barco pode até tombar, teu barco pode balançar, pode rodopiar. Mas se Jesus está no barco, a direção quem toma é Ele. Mas você precisa entender que Jesus faz. Você precisa ter fé, que mesmo que Jesus esteja dormindo, Ele está no controle da situação. E quem de nós não nos desesperamos quando a gente vê que o vento está muito forte? Quando a gente vê que esse vento quer nos derrubar, que as ondas estão batendo muito forte e que nós vamos perecer. Tem horas que você nem se lembra que Jesus existe. Você foca no problema. Deus está dizendo hoje que Ele é quem fez tudo e todas as coisas foram feitas para a honra e glória dEle. E que essa situação não vai destruir a tua vida se tu tem Jesus no barco. Se tu tem Jesus no barco, se tu colocou Jesus no teu barco, Ele está tomando a direção. E Ele está acalmando o vento. Ele está mandando o mar se acalmar. Ele está se aquietando a tempestade. Porque Ele é o dono de tudo. Foi Ele quem fez todas as coisas. E para você que ainda não colocou Jesus no seu barco, meu irmão, se você não colocou Jesus no seu barco, ainda é o momento. O momento é esse. Coloque Jesus no teu barco, porque Ele vai conduzir. Ele vai conduzir, por mais que venham ventos, por mais que venham tempestades, por mais que o mar se levante, Ele acalma, Ele faz cessar a tempestade. Mas tu precisa compreender que só Jesus poderá fazer isso na tua vida. Mas você precisa tomar uma decisão hoje. Essa decisão depende de você. Coloca Jesus no teu barco. Não que você não vai passar por problemas. Isso aí eu não posso mentir para você, meus irmãos. Mas a maneira de passarmos é diferente. Quando a gente coloca Jesus no nosso barco, a gente sabe, a gente passa por tribulações também. A gente se desespera muitas das vezes, mas quando você está num momento de tanta aflição, você vai lá e diz assim: mas Jesus está lá na proa do barco, eu vou chamar Ele. Mas em Jesus eu posso esperar, eu posso confiar, e Ele sabe a direção certa para o meu barco ir. Jesus ainda está no controle da situação para você que colocou Jesus no seu barco. E Ele está dizendo que se você tem Jesus na proa do seu barco, no comando do seu barco, mesmo que Ele esteja em silêncio, Ele está trabalhando a teu favor. Se você colocou a sua esperança no Senhor, e se você tem obedecido, e se você tem feito conforme a vontade do Senhor, vai lá, desce, clama ao Senhor, entrega a Ele o teu barco. Diz: Senhor, eu já tentei até agora, mas eu já perdi o controle da situação. Reconhece isso que tu não podes? Agora, Senhor, Tu que é o dono do mar, Tu que é o dono do vento, Tu que me permitiu passar por isso, Senhor. Eu estou entregando a minha vida hoje. Toma a direção. Estou entregando o meu barco é a minha vida a Ti, Senhor. Toma a direção. E você vai ver o que Jesus faz na sua vida.
Porque, meus irmãos, a diferença de servir a Deus não é que a gente não vai passar por dificuldades. Não. É a forma que nós passamos e que nós saímos dela. Nós saímos renovados, nós saímos fortes. Nós saímos esperançosos. Porque quando a gente serve ao Senhor, a gente sabe que aquela situação toda que está ali acontecendo é para nos fortalecer, é para nos aproximar de Deus, é para nos preparar para o que Deus tem lá na frente, depois da tempestade, lá na frente quando o vento passar. Então, meus irmãos, coloca Jesus no teu barco, para você que não tem, e você vai ver que Ele pode acalmar a tempestade, que Ele toma a direção. E para você que já tem Jesus, entrega nas mãos do Senhor. Vai lá e clama ao Senhor e reconhece que você já fez o que você podia. E o que você não pode, entrega nas mãos do Senhor. Tem um louvor que diz assim: o que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Senhor, vem me socorrer. Então, meus irmãos, entrega nas mãos do Senhor aquilo que tu não pode fazer. Entrega teu barquinho nas mãos do Senhor, que Ele vai direcionar. E Ele vai acalmar o vento e a tempestade. E para você que já colocou Jesus no barco, acredite que hoje, se você tiver fé, acredite que Ele está acalmando o vento hoje. Que no meio dessa tempestade, Ele vai acalmar toda a tempestade, Ele vai acalmar o mar e vai raiar um sol. O sol da justiça. E você terá uma nova esperança. Você precisa confiar, entregar nas mãos do Senhor a direção para o teu barco. E desde já eu agradeço a minha rica oportunidade que essa palavra fale com vocês e que você possa transmitir para mais alguém. Deus te abençoe.